Você acorda no meio da noite com a mente acelerada. São 3 da manhã, e seu cérebro está repassando aquela conversa constrangedora de 2 anos atrás. Ou criando cenários catastróficos sobre coisas que nem aconteceram ainda. Ou te lembrando de todas as suas falhas, de todas as suas inadequações, de todas as razões pelas quais você não é suficiente. E você tenta parar de pensar, tenta dormir, mas quanto mais você luta contra os pensamentos, mais eles gritam. Você vive dentro da sua própria cabeça como se fosse uma prisão. E o pior, você acredita que esses pensamentos são a verdade absoluta sobre quem você é e sobre a realidade ao seu redor. Há quase 2000 anos, um imperador romano chamado Marco Aurélio enfrentava exatamente o mesmo problema. Ele comandava o maior império da Terra. Tinha poder absoluto sobre milhões de vidas, mas ele também sofria. Sofria com ansiedade, com dúvidas, com pensamentos intrusivos, com o peso da existência. E ele descobriu algo revolucionário que a psicologia moderna só confirmou séculos depois. Ele descobriu que você não sofre pelo que acontece com você. Você sofre pela forma como você pensa sobre o que acontece com você. E se você conseguir mudar a forma como se relaciona com seus pensamentos, você pode se libertar de praticamente todo o sofrimento psicológico que você carrega. Hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Como parar de ser refém dos seus próprios pensamentos. Como se libertar da ruminação mental constante. Como encontrar paz interior em um mundo que parece caótico. E tudo isso sem precisar de terapia, sem medicamentos, sem técnicas complicadas. Apenas usando os princípios do estoicismo que Marco Aurélio praticou e registrou em suas meditações pessoais. Porque se um imperador romano, no auge do estresse e responsabilidade, conseguiu encontrar paz interior através desses princípios, você também pode. A primeira verdade que Marco Aurélio entendeu, e que você precisa aceitar agora, é que seus pensamentos não são a realidade. Eles são apenas interpretações, narrativas, histórias que sua mente conta sobre a realidade. E na maioria das vezes, essas histórias são distorcidas, exageradas, catastróficas. Seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para te manter vivo. E para te manter vivo, ele precisa estar constantemente procurando por ameaças, por perigos, por problemas. É por isso que você consegue receber 10 elogios em um dia e focar naquela única crítica. É por isso que você consegue ter 99 coisas boas na vida e sofrer pela única coisa ruim. Seu cérebro tem um viés negativo embutido. E se você não aprende a separar seus pensamentos da realidade, você vai viver em constante sofrimento. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar gravado na mente de toda pessoa que sofre com ansiedade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A maioria das pessoas vive o oposto disso. Elas tentam controlar tudo que está fora delas. As pessoas, as circunstâncias, os resultados, o futuro. E quando elas não conseguem, porque é impossível, elas sofrem. Elas se sentem impotentes, frustradas, ansiosas. Mas elas ignoram completamente a única coisa sobre a qual elas têm total controle. Como elas pensam sobre o que está acontecendo. Pense em qualquer situação que te causa sofrimento mental agora. Pode ser preocupação com o futuro. Pode ser ruminação sobre o passado. Pode ser ansiedade social. Pode ser medo de rejeição. Agora tire o evento em si da equação e olhe apenas para seus pensamentos sobre esse evento. Você vai perceber algo impressionante. O sofrimento não vem do evento. Vem dos pensamentos que você tem sobre o evento. Você não sofre porque alguém te criticou. Você sofre porque pensa que essa crítica define seu valor. Você não sofre porque algo ruim pode acontecer no futuro. Você sofre porque pensa que você não vai conseguir lidar com isso se acontecer. Você não sofre pelo que aconteceu no passado. Você sofre porque continua repassando mentalmente, revivendo, recriando aquilo como se estivesse acontecendo agora. Marco Aurélio praticava um exercício mental poderoso toda manhã. Ele se sentava e se lembrava: hoje vou encontrar pessoas ingratas,
arrogantes, desonestas, invejosas e egoístas. Mas nada disso pode me ferir porque eu não permito que a maldade delas defina minha paz interior. O que ele estava fazendo? Ele estava se preparando mentalmente para a realidade. Ele não estava sendo pessimista. Ele estava sendo realista. E ao se preparar mentalmente, ao escolher antecipadamente como ele ia pensar sobre situações difíceis, ele retirava o poder dessas situações de perturbá-lo emocionalmente. Você pode fazer o mesmo. Toda vez que um pensamento perturbador aparecer, pare. Não lute contra ele. Não tente suprimi-lo. Apenas observe. E pergunte: esse pensamento é a realidade ou é minha interpretação da realidade? Esse pensamento está me ajudando de alguma forma ou só está me fazendo sofrer? Eu tenho evidências concretas de que esse pensamento é verdadeiro ou é apenas uma história catastrófica que minha mente criou? Esse simples ato de questionar seus pensamentos ao invés de acreditar neles, automaticamente já muda tudo. Porque você percebe que você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quando você entende isso, quando você cria esse espaço entre você e seus pensamentos, você ganha poder sobre eles. A segunda verdade estoica que Marco Aurélio viveu é que a maior parte do seu sofrimento vem de você resistir à realidade. Você sofre porque quer que as coisas sejam diferentes do que são. Você sofre porque esperava um resultado e veio outro. Você sofre porque alguém agiu de uma forma e você queria que tivesse agido de outra. Você sofre porque o presente não corresponde à fantasia que você tinha na sua cabeça, mas a realidade não liga para o que você quer. A realidade simplesmente é. E quanto mais você resiste ao que é, mais você sofre. Marco Aurélio tinha uma frase que resume isso perfeitamente. O obstáculo é o caminho. Ele não dizia para fingir que problemas não existem. Ele dizia para parar de adicionar sofrimento psicológico desnecessário em cima dos problemas inevitáveis da vida. Você tem um problema real? Lide com ele. Mas você não precisa adicionar camadas e camadas de drama mental em cima desse problema. Você não precisa ficar repassando mentalmente 1000 vezes. Você não precisa catastrofizar. Você não precisa se vitimizar. Você não precisa criar histórias sobre o que isso significa sobre você ou sobre sua vida. O problema já é suficiente. Pare de adicionar sofrimento imaginário em cima do sofrimento real. Existe um exercício estoico chamado amor fati, amor ao destino. Não é sobre gostar de coisas ruins que acontecem. É sobre aceitar radicalmente o que aconteceu e escolher trabalhar com a realidade ao invés de ficar brigando mentalmente com ela. Porque quando você resiste mentalmente ao que já aconteceu, você está apenas desperdiçando energia que poderia ser usada para lidar com a situação. É como estar em um rio sendo levado pela correnteza e gastar toda a sua energia tentando nadar contra a água, ao invés de usar essa energia para nadar em direção à margem. A correnteza não vai parar porque você está resistindo. Você só vai se cansar mais rápido. Então, toda vez que você se pegar sofrendo mentalmente com algo que já aconteceu ou que está acontecendo, pare, respire e diga para si mesmo: isso é o que é. Eu não preciso gostar disso, mas eu aceito que isso é a realidade agora. E agora, o que eu posso fazer a respeito? Essa mudança mental, de resistência para aceitação ativa, tira toneladas de peso da sua mente. Porque você para de gastar energia lutando contra o inevitável e começa a usar essa energia para agir de forma construtiva. A terceira verdade estoica que Marco Aurélio praticou diariamente é que você precisa parar de viver no passado e no futuro. O único momento que existe de verdade é agora. Mas você provavelmente passa 90% do seu tempo mental ou ruminando sobre o passado ou se preocupando com o futuro. E nesses dois lugares, no passado e no futuro imaginário, mora todo o seu sofrimento. Porque o passado já foi. Você não pode mudá-lo. E o futuro ainda não existe. Você não pode controlá-lo. Mas você pode viver o agora. E quando você realmente está presente no agora, quando você não está mentalmente em outro lugar, o sofrimento desaparece. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente.
A maioria das pessoas lê isso e pensa que é sobre mindfulness, sobre sentir o momento. E é, em parte. Mas é mais profundo que isso. É sobre entender que todo o seu poder, toda a sua paz, toda a sua capacidade de ação existe apenas no momento presente. Quando você está ruminando sobre algo que alguém te disse 3 anos atrás, você não está no presente. Você está revivendo mentalmente um fantasma. E enquanto você está preso nesse fantasma do passado, a vida real, a vida presente, está passando e você está perdendo. O mesmo acontece com a preocupação sobre o futuro. Você cria 1000 cenários catastróficos na sua mente sobre coisas que podem ou não acontecer. E você sofre por todos esses cenários imaginários como se eles fossem reais. Mas eles não são. Eles são apenas fantasmas do futuro. E enquanto você está sofrendo por esses fantasmas, você está perdendo a única coisa real que você tem: o momento presente. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a perturbação não é devido à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela. E isso está em seu poder remover agora. Agora, não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Porque o agora é tudo o que existe. E quando você treina sua mente para voltar constantemente ao presente, algo mágico acontece. Você percebe que na maioria dos momentos presentes, você está bem. Você não está em perigo imediato. Você não está sendo atacado. Você está apenas existindo. E essa existência, quando você realmente presta atenção nela sem adicionar narrativas mentais, é neutra. Às vezes até boa. O sofrimento vem quando você sai do presente e entra no teatro mental do passado ou do futuro. A quarta verdade estoica que Marco Aurélio ensinou é que você precisa parar de dar tanto poder à opinião dos outros. Você sofre porque alguém não gosta de você, porque alguém te julgou, porque alguém te criticou, porque alguém te rejeitou. Então você está colocando seu valor, sua paz interior, sua identidade nas mãos de pessoas que nem te conhecem de verdade. Marco Aurélio era imperador de Roma. Milhões de pessoas tinham opiniões sobre ele, e muitas dessas opiniões eram negativas, injustas, baseadas em ignorância ou má fé. Se ele desse importância para toda opinião alheia, ele teria enlouquecido. Então ele praticou algo radical: indiferença seletiva. Ele escreveu: escolha não se sentir ferido, e você não se sentirá. Não seja ferido, e você não foi ferido. As pessoas leem isso e pensam que é sobre reprimir emoções. Não é. É sobre entender que ninguém pode te ferir emocionalmente sem a sua permissão. Quando alguém te critica, a crítica em si são apenas palavras, apenas sons. O que te machuca não são as palavras. É o significado que você dá a essas palavras. É você acreditando que a opinião dessa pessoa sobre você é mais importante do que sua própria opinião sobre si mesmo. E quando você faz isso, quando você dá a outra pessoa o poder de definir seu valor, você se torna refém emocional dela. Marco Aurélio também dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Quando alguém te trata mal, te critica injustamente, te desrespeita, sua mente quer revidar. Quer provar que a pessoa está errada. Quer fazer ela sentir o que você sentiu. Mas quando você faz isso, você está dando poder a ela. Você está permitindo que o comportamento dela controle seu comportamento. Você está permitindo que a toxicidade dela infecte você. A verdadeira força não está em revidar. Está em manter sua paz interior intacta, independentemente de como os outros agem. Não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para não precisar da validação ou da derrota do outro para se sentir bem consigo mesmo. Então, toda vez que você se pegar sofrendo por causa da opinião de alguém, pause e pergunte: essa pessoa conhece toda a minha história? Essa pessoa vive a minha vida? Essa pessoa tem autoridade moral ou conhecimento suficiente para julgar quem eu sou? Se a resposta for não, então por que diabos eu estou dando tanto peso à opinião dela? Por que eu estou permitindo que palavras de alguém que nem me conhece de verdade definam como eu me sinto sobre mim mesmo?
Quando você faz essas perguntas, você percebe o quão absurdo é sofrer pela opinião alheia, e você começa a recuperar seu poder. A quinta e última verdade estoica que Marco Aurélio viveu é talvez a mais libertadora de todas. Você precisa entender que tudo é impermanente. Seu sofrimento é temporário. Seus problemas são temporários. Suas preocupações são temporárias. E sua vida também é temporária. Isso não é mórbido. Isso é libertador. Porque quando você realmente internaliza que você vai morrer, que tudo que você tem medo de perder você vai perder eventualmente, que todas as suas preocupações são irrelevantes na escala da eternidade, você para de sofrer tanto pelas pequenas coisas. Marco Aurélio praticava algo que os estoicos chamavam de memento mori. Lembre-se da morte. Não para viver com medo, mas para viver com clareza. Ele escrevia: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo pessimista. Ele estava sendo radicalmente realista. Você pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje. Qualquer um de nós pode. E quando você realmente aceita isso, quando você para de fingir que tem tempo infinito, suas prioridades mudam. Você para de sofrer por coisas insignificantes. Você para de adiar sua felicidade. Você para de viver no piloto automático. E você começa a viver de verdade. Pense em quantas horas você desperdiça sofrendo mentalmente por coisas que não importam. Por comentários aleatórios de pessoas que você nem liga. Por cenários futuros que provavelmente nunca vão acontecer. Por erros do passado que você não pode mudar. Se você soubesse que tem apenas 1 ano de vida, você gastaria 1 segundo sofrendo por essas coisas? Não. Você viveria cada dia com intensidade, com presença, com gratidão. Então por que você não vive assim agora? Porque você está operando sob a ilusão de que tem tempo infinito. Mas você não tem. Nenhum de nós tem. Marco Aurélio também escreveu: a vida é uma opinião. O que ele quis dizer com isso? Que a qualidade da sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas pelo que você pensa sobre o que acontece com você. 2 pessoas podem passar pelo mesmo evento e ter experiências completamente diferentes. Uma sofre, a outra cresce. Uma se vitimiza, a outra se fortalece. Uma fica presa no passado, a outra segue em frente. A diferença não está no que aconteceu. Está na forma como cada uma pensou sobre o que aconteceu. E essa forma de pensar é uma escolha. Uma escolha que você faz a cada momento, consciente ou inconscientemente. Então, aqui está o que Marco Aurélio faria se estivesse vivo hoje e sofrendo com pensamentos intrusivos, com ansiedade, com ruminação mental. Primeiro, ele não fugiria dos pensamentos. Ele os observaria sem julgamento. Ele reconheceria que são apenas pensamentos, não realidade. Segundo, ele aceitaria radicalmente a situação presente ao invés de resistir mentalmente. Ele diria: isso é o que é. Agora o que eu faço com isso? Terceiro, ele traria sua atenção de volta ao momento presente toda vez que se pegasse no passado ou no futuro. Quarto, ele não daria poder à opinião dos outros sobre si mesmo. Ele manteria sua paz interior intacta. E quinto, ele lembraria que tudo é temporário, incluindo seu sofrimento, e que a vida é curta demais para ser desperdiçada em dramas mentais desnecessários. E aqui está o mais importante. Marco Aurélio não fez isso uma vez e ficou curado para sempre. Ele fez isso todos os dias. Todos os dias ele precisava lembrar a si mesmo desses princípios. Todos os dias ele precisava treinar sua mente para pensar de forma mais saudável. Porque a mente, quando deixada sem supervisão, naturalmente tende ao negativo, à preocupação, ao sofrimento. É como um jardim. Se você não cuida, crescem ervas daninhas. Se você cuida diariamente, crescem flores. Sua mente funciona da mesma forma. Você precisa cultivá-la conscientemente. Todos os dias, sem exceção. A diferença entre você e Marco Aurélio não é que ele era mais forte ou mais iluminado. É que ele praticou esses princípios consistentemente até que se tornaram sua segunda natureza. E você pode fazer o mesmo. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser fácil.
Haverá dias em que você vai falhar, em que vai voltar aos padrões antigos de pensamento, em que vai sofrer desnecessariamente. Mas cada vez que você perceber e voltar conscientemente para os princípios estoicos, você está fortalecendo o músculo da sua mente. E com o tempo, com prática, você vai perceber que os pensamentos que antes te controlavam agora são apenas ruído de fundo que você escolhe ou não dar atenção. Então pare de esperar que sua vida fique perfeita para você parar de sofrer. Pare de esperar que as circunstâncias mudem, que as pessoas mudem, que o mundo mude. Comece agora a mudar a única coisa sobre a qual você tem controle total: seus pensamentos. Observe-os. Questione-os. Não acredite neles cegamente. Aceite a realidade ao invés de resistir a ela. Viva no presente ao invés de se perder no passado ou no futuro. Não dê poder à opinião dos outros. E lembre-se da morte para viver com mais vida. Esses não são apenas conceitos filosóficos bonitos. São ferramentas práticas que funcionam. Marco Aurélio as usou em meio ao caos de governar um império. E elas funcionaram para ele. E vão funcionar para você também. Se você chegou até aqui, você provavelmente reconheceu seus próprios padrões de pensamento destrutivos. E se foi isso que aconteceu, você acabou de dar o primeiro passo para a liberdade mental. Porque você não pode mudar o que você não reconhece. Agora você reconhece. E reconhecer é metade da batalha. A outra metade é praticar. Todos os dias, sem desistir. Porque sua paz mental não depende de circunstâncias externas perfeitas. Ela depende de você escolher, momento a momento, como você pensa sobre o que está acontecendo. Se esse vídeo te deu a clareza e as ferramentas que você precisava, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão sofrendo desnecessariamente pelos próprios pensamentos. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando a sabedoria estoica e outros ensinamentos filosóficos que realmente funcionam na prática. E se você quer aprender mais técnicas estoicas para fortalecer sua mente e sua resiliência emocional, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força.